Ansiedade e depressão. Quem já não sofreu? Um assunto sempre atual. Fique com a gente porque nós já voltamos. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Psicóloga com formação em neuropsicologia pela Faculdade de Medicina da USP e com mestrado em diversidade cultural e inclusão social com ênfase em qualidade de vida. Esse assunto vai ser super legal. A minha convidada é Daniela Henkel. Daniela, seja muito bem-vinda para o programa É Negócio. E agora, nós estávamos conversando há pouco, vamos colocar tudo que a gente pode falar. Muito bem. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e sempre acho assim, que saúde mental, né, nunca vai faltar tanto espaço no momento atual que a gente vive, mas poder trazer e levar um pouco de conhecimento e identificação, eu diria, para uma sociedade em geral, mas podendo entender o que está ocorrendo. Então, eu agradeço o convite. Olha, eu tenho certeza que tu vai poder contribuir muito pelo teu conhecimento. E uma das coisas que a gente fez quando nós estávamos falando sobre a nossa pauta, sobre, poxa vida, ansiedade, depressão, e tu disseste, Jorge, eu posso entrar assim nos assuntos que vão chegar, que vão gerar os... Daniela, eu e todos os nós aqui queremos muito poder te ouvir, vai ser um prazer. Então, vamos lá. Fale um pouco sobre essa coisa da ansiedade que é tão atual e está machucando tanta gente. Então, o que a gente vai trazer, né? A ansiedade, ela é um momento que a gente poderia dizer um assunto atual. Às vezes até banalizando, está ansiosa por qualquer coisa, ou ansiedade em si. Mas eu acho que o que nos faz pensar, né, nesse momento aqui que nós estamos conversando, essa vulnerabilidade do quanto as pessoas se deparam nessa vida hoje, no social, nas suas questões tanto individuais da sua história e também dentro do que nos apresenta, e a gente não pode deixar de dizer dessa relação pós-pandemia ou pandemia ainda que vivemos, né? As coisas mudaram muito, né, para muitas pessoas e as formas de lidar com a sua vida. Quando a gente fala de ansiedade, o que é ansiedade, né? Vamos traduzir um pouquinho. A ansiedade, ela está pautada no desconhecido, o medo. O medo de quê, né? Então, se a gente tem um medo, né, a gente acaba, como nós, sendo humanos, a gente tem instintos de preservação. E onde eu não sei o que vem a ocorrer. Se nós temos um novo trabalho, ou uma possibilidade de um diagnóstico, ou situações de desafios, nos impacta a ansiedade. A diferença de indivíduos de um para o outro é como tu vai enfrentar eles. E aí tu pode me ajudar, né? Não, eu vou te ajudar porque eu fiz muita terapia para isso. Muito bem, então tu entende essa relação. Sim. E daí se a gente vai abrir um espectro de ansiedade, está relacionado o enfrentamento de quê? E as ansiedades têm várias nuances, a grande, famosa generalizada, ou especificamente onde a gente está vendo nuances agora relacionado a pós. Eu vou me atrever pós-pandemia, porque nós estamos vacinados e nos movimentando mais, mas nós estamos aí numa pandemia onde a gente tem que ter pelo determinados... menos mental ainda estamos cuidado, essas são as sequelas e as comorbidades que vieram. Isso. Mas quando a gente traz nessa relação de um transtorno mais do pânico, né, onde a gente impacta, e esse é um movimento que eu quero trabalhar muito nessa nossa conversa, mas essa palavra funcionalidade, quanto as pessoas impactam e não são mais funcionais. E aí é um sinal de alerta, onde a gente diz os familiares têm que ajudar a poder identificar, muitas vezes a pessoa não se dá conta, porque isso é tão sistemático, e aquele medo paralisa. E aí a gente tem que dizer, alto lá, alguma coisa está ocorrendo porque você tem que ir para a aula, ou você tem que trabalhar, ou lidar com as suas coisas. E não é um que tu tem que ser uma pessoa, mas tu tem que ser feliz, buscar uma busca de funcionalidade, que as coisas lidam, que a sua vida continue, independente aos desafios. E existe uma coisa muito agora que nós estamos vendo, né, recebimentos de clínica, né, essas pessoas chegando, que é o estresse pós-traumático. Famílias que perderam seus familiares, né, seus entes queridos, onde de uma situação de febre, um mal-estar, vai para um pronto atendimento, hospitaliza
em um mês e meio, 2 meses, né, ocorre, ou semanas, e depois sequelas que ocorrem, vieram a falecer com a condição do Covid, né? Claro. E outras intercorrências também de outros diagnósticos, situações de morte, questões traumáticas. E aí nós estamos trabalhando com uma relação de ansiedade do estresse pós-traumático. Isso vem de uma vertente, né, estudos bem iniciais pós-guerra, né, onde os Estados Unidos se abarganhou, onde vieram muitos soldados também, né, mutilados, e aí começou a entender comportamento humano. E a partir disso, hoje, a gente não tem guerra, tirando a Ucrânia, situações, mas nós é onde é um assalto, uma relação de um impacto de um luto abrupto, né, ou diversas coisas hoje. Segurança total, né? Segurança, violência, né? Então, hoje a gente tem que poder olhar para isso com uma clareza, e o que mais eu gostaria de deixar a nossa mensagem aqui na nossa conversa, do quanto a necessidade de poder identificar ou produzir um conhecimento que as pessoas consigam entender que isso gera muito sofrimento. E esse muito sofrimento impacta nos seus estudos, capacidade de lidar com as suas coisas, organização e planejamento, a funcionalidade do dia a dia. Relacionamento, nossa, Relacionamento impacta direto. Direto. E, consequentemente, daí nós falamos, né, na sutileza, a depressão. E a depressão, uma doença muito sorrateira, né, uma tristeza, uma tristezinha, uma tristeza maior, e onde ela, por muitas vezes, impossibilita, incapacita, né, essa pessoa a poder gerir pela sua própria vida. E o sofrimento, né, e o sofrimento com as diversas situações. O que a gente está dizendo com tudo isso? E vai dizer, nossa, mas isso tudo que nós estamos falando são coisas muito desagradáveis. É poder identificar e se tratar. Mas eu acho que não tem coisa melhor quando a gente consegue identificar algo que não está bem e querer encontrar ajuda para poder mudar, né? Porque se a gente não fala sobre algo desagradável, parece que tudo fica muito igual. É. E a gente precisa mudar isso. E quando tu fala de ajuda, é aquela onipotência muitas vezes. Não porque a pessoa é arrogante e que é, mas ela não aceita, porque ela vem culturalmente tendo o quê dos seus familiares, de casa, não, tem que dar conta de tudo, tu é capaz e vai. Eu acho que sim, nós somos capazes e sempre, mas tem momentos de situações que às vezes o fardo, né, ou a mochila, ela está mais pesada. E por que não poder aceitar a mão, né, do outro de uma forma tanto familiar ou um profissional, e aí busca, né, porque na casa, e muitas vezes aquela pessoa que sempre fala, dá um conselho, é ótimo esse apoio. Mas muitas vezes, às vezes, precisa do seu médico, seu clínico e profissionais afins para poder dar conta Separar sobre... também uma coisa, porque família sempre quer o melhor. Ele sempre vai falar alguma coisa para te dar um carinhozinho. E às vezes protege, né? Protege. E potencializa essa relação do medo, proteger demais. E aí que eu diria, né? Uma das coisas que a gente está trazendo, e é muito saudável, e eu gosto muito de falar disso, é que são duas coisas bem importantes. Ansiedade e depressão é uma coisa que sofre, é sofrimento humano. Mas a grandeza, e eu adoro trabalhar dentro dessa área, né, do que tem tratamento e as possibilidades. Então, hoje nós temos muitos estudos, até mesmo muito pautado agora esse momento atual que a gente vem vivendo, do quanto essas identificações e estratégias de enfrentamento, possibilidades, e não deixamos de olhar, e como, né, eu trabalho como encaminhar os colegas, né, porque em algum momento, às vezes, vai precisar um neuroquímico aí, uma medicação, para poder ajudar para limpar a via de raciocínio, da via de organização e essa tristeza maior. E aí eu falo de novo daquela palavra, funcionalidade, o quanto aquela pessoa se sente mais funcional e começa a entender, e aí começa a criar percursos, novas estratégias de vida, e isso começa a remeter, e aí ela vai vindo buscar a sua melhora, Até né? Porque, vamos pensar o seguinte, existem os medicamentos, como tu bem disseste, né, que é justamente para ajudar nesse momento. Porque se o cara está em baixa, estou agora um leigo falando, né? Realmente as coisas não se conectam tanto, então o medicamento vem para começar a criar essa conexão. E aí fica mais fácil de encarar
aquilo que precisa ser encarado, né? E às vezes ver, né? Encarar é poder enxergar. Muitas vezes não enxerga, está dentro de um contexto. Eu sempre gosto muito de uma teoria, né? De um livro, e eles caricaturaram, assim, quando a depressão, vamos falar um pouquinho dela, né? Onde a pessoa está, aqui está o chão, né? O solo, e tem um buraco, assim, tá? A figura é a pessoa está mais abaixo, e num obscuro, não enxerga mais saída. Onde... O que seria, né? E é uma mão que puxa, né? Claro. O que seria? Um familiar, uma relação de um grande amigo, o próprio cônjuge, né? E vice-versa, a condição de trabalho, alguém identificar. E aí nós trazemos uma coisa especificamente, esse permitir, quebrar o tabu. Porque depressão, se nós pensávamos no passado, ou uma relação de internação, era algo de loucuras, né? Se trazia N teorias e um tabu social. Hoje, ao contrário, quanto mais as pessoas, né, e sempre eu tenho um grande professor que dizia, os saudáveis é os que estão se tratando, buscando. Não é um tabu, é poder saber que a vida, ela vai ter nuances, momentos muito tranquilos, onde a gente vai seguir, mas vai ter momentos que a gente vai trancar. Que é da vida. E lutos, situações, mudanças profissionais e às vezes uma relação de doenças afins, né? E a partir disso, tu poder entender que faz parte. Eu não sou tão onipotente, posso, né, poder aceitar essa condição de ajuda e a vida fica muito mais fácil, tu sabe, né? Daniela, que eu vou te dizer que mesmo o cara fazendo tudo isso, vamos pensar, buscando ajuda e tudo, a vida, as dificuldades, elas vão continuar existindo, mas só que com o teu aprendizado, com aquela transformação, o tempo de sofrimento passa a ser menor, porque tu consegue lidar mais rapidamente. Como eu disse, eu vou usar o mesmo termo, encarar aquilo e saber, espera um pouquinho. Eu estou falando isso porque quando tu não tem conhecimento, às vezes pequenas coisas, é um tempo longo para tu poder, porque tu foi educada de um jeito, e aí parece que aquilo tem que ser digerido com muito tempo. Bom, Jorge, agora tu entra numa alçada que eu gosto de trabalhar, tanto ali a minha relação de mestrado, né? Eu vou até virar isso aqui agora. Encurtei um pouquinho, mas eu trabalho com esse processo de envelhecimento bem-sucedido que pauta a qualidade de vida. Quando tu traz essa relação que o tempo é longo, a gente está sobre... Hoje, primeiro, a longevidade, os nossos estudos e os artigos mais internacionais que são pautados os melhores, a gente vai para os 128 anos. Mas a gente pega o estilo de vida, a relação de alimentação e o estresse, que é uma das pautas que eu mais estudei, me debruço assim, pelas questões das patologias, ou seja, as doenças, é o estresse oxidativo, esse como se corrói, ele vem. E aí a gente vai lá, 95, 100 anos e vamos seguir. Posso te fazer um convite? Esse estresse oxidativo, eu vou querer retomar esse assunto logo após do nosso intervalo. Fique com a gente, porque agora o bicho vai pegar. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa Negócio desta terça-feira, tendo como convidada Daniela Henkel, neuropsicóloga. É isso? Isso aí. Pois a gente vai aprendendo também com esse bate-papo, viu? E aí, quando eu peço o intervalo, ela mesma estava falando sobre o estresse oxidativo. Vamos lá? Vamos lá. Então, segue em frente. Então, quando nós falamos sobre a ansiedade em si, as relações de enfrentamento, nós sofremos sobre estresse, né? Estresse, será que eu estou lidando bem com tal situação? A condição, vamos lá, concursos, estudo, trabalho, desafios, demandas.
cada pessoa tem a sua forma de lidar. Vai lá, aprende, busca, pesquisa. Mas quando ele ultrapassa um limite ou um estresse de conflitos, situações, agora vamos botar a vida, né, da diversidade, muitas vezes, e por longo tempo, e sempre quando a gente fala oxidativo é algo que oxida, né? Já a palavra por si só, onde automaticamente isso ultrapassa e esse tempo ele começa a ultrapassar em outras instâncias, só não a nível mental, mas ele vai para um nível mais celular, a nível do que onde o nosso corpo. Podemos pensar em psicossomas, somáticas, né? Onde Sim. vamos trazer bem natural. Às vezes, pessoas que sofrem muita dor de cabeça, ela fala é crônica, gastrite ou dores das articulações, ou seja, o corpo está dando uma nuance. Vamos para todos os clínicos, toma remédio, mas depois de um tempo lá, eu de novo. Volta de novo. Não foi tratado, na verdade. Isso aqui é a origem da questão. Não foi tratado. Quando a gente fala de estresse oxidativo, a gente está intracelular, a gente tem algo aí que a nossa célula recebe um impacto de cada dia. E aí a gente vai abrindo uma gama onde as doenças, daí geneticamente pensando, por que eu tenho essa cor de olho, cabelo? Porque os traços a nível familiar eu tenho todo esse traço genético. Mas dentro dessas questões eu também tenho alguns genes que possam ir, vamos trazer uma hipótese, do câncer, doença de Alzheimer, Parkinson ou outras questões mais vasculares, cardio. Com essa relação, menos estresse, eu encapsulo tudo isso e deixo quietinho. Mas o estresse batendo na porta, onde eu não olho para isso, não trato, chega um momento que a célula vai dizer, que história é essa? Estou trazendo muito simplificadamente. Mas eu acho que é ótimo, precisa e ser assim. abre a gama de, eu tenho um gene aqui de uma doença de Alzheimer, eu tenho um gene aqui do câncer. E aí vamos para as várias doenças. Ou seja, por que o clínico lá diz, se alimente bem, durma bem, faça atividade física, diminua o impacto? Por que o médico diz? Porque tu queres ser saudável. O que eu acabei de falar é exatamente o efeito inverso, é como se a gente oxida. Eu sempre gosto, quando falo de estresse oxidativo em algumas aulas, eu falo, o que é isso? É quando nós estamos na praia, aquela bem em casas bem pertinho do mar, fica que ela fica ensinabrada, não abre direito. É literalmente isso, a gente vai oxidando a nossa célula. Então, o que eu convido nós a pensarmos? O quanto nós temos que lidar com o nosso estresse, via de enfrentamento para não adoecer. Ou eu tenho certeza. Por que a gente entrou nessa situação? Falando sobre via saudável, longevidade. Se nós vamos viver mais, a pergunta que eu te faço e para os nossos ouvintes, como é que a gente quer viver esses grandes e longos anos? Posso responder? Vamos lá. Qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Você tem? Tem, isso aí. Só que tu tá aí feliz falando de qualidade de vida e aí eu trago outra pergunta. Como nós vamos fazer essa relação de qualidade de vida? Se a vida tem horários, tem agenda, tem demanda, tem relação financeira, tem relacionamentos, pessoas, ou seja, esse nosso mundo que está, né, nessa sociedade tanto quanto violenta. Bom, eu vou olhar para tudo isso e impactar, como nós falamos, vamos ficar disfuncional ou eu vou dar um jeito, vou lidar da melhor forma, mas eu posso me questionar no que eu não consigo lidar para poder tentar ter um percurso. E aí eu gosto sempre de elucidar assim, como se eu tivesse um porquinho aqui e botar a moedinha. Estou falando de moeda poupança, adquirir bens, eu estou falando de porquinho, de o que eu vou botar nas minhas moedas, onde eu vou precisar resiliência, força, saúde mental, lidar com o que nos traz, que é a saúde mental, para poder viver bem, né? Poder entender essas condições que a minha vida vai seguir e se ela seguir até determinada idade, que ela seja funcional. Posso te fazer uma pergunta? Vamos lá. Porque o pessoal sabe, uma grande maioria das pessoas sabe que sim, que existem caminhos e através de tantas informações que hoje o propósito também é esse, mas existe também uma resistência muito grande para essas mudanças. Vamos imaginar, a pessoa vai para o consultório fazer um atendimento terapêutico e chega lá, se olha no espelho e diz, mas eu não vou conseguir enfrentar, também já não vou mais. Isso acontece, né? Sim, por quê, né? Vamos pensar junto, me ajuda. No momento que eu chego num espaço ético, seguro, conhecendo, né, o seu profissional, tendo uma empatia e podendo entender
esse é o lugar que eu quero e poder trazer as minhas coisas, isso é o primeiro passo. Mas o segundo é o quanto eu vou me abrindo e trazendo algo que eu vou me assustando, né? E ao mesmo tempo podendo se permitir. E aí antes de, opa, alto lá, não vou querer e vou parar, é poder entender que através do outro, o apoio, a rede, né, que se cria de profissionais, se necessário for, ou o próprio profissional, enfrentar, vamos lá, é assustador, é complexo, mas vamos poder, porque é possível, porque o bem-estar depois é fantástico, é um investimento interno. Tu sabe que estou falando de cadeira sentada aqui assim, né, porque sim, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz, justamente para entender essas coisas, esses ciclos e tudo. Mas tinha algo que era interessante, porque às vezes tu chegava ruim lá, porque tu vinha com história e saía de lá pior. Por quê? Te colocava as coisas, mas também, ao mesmo tempo, te fazia tu pensar demais. Eu sempre digo, a boa terapia, o bom momento terapêutico é quando tu sai bagunçado, mexido, né? Esse é o termo. E só que tu sai pensando, porque se tu sai pensando é porque tu vai criar, que se chama os insights, estratégias para lidar com essa condição. Eu acho muito importante assim o que tu está trazendo, do quanto isso poder fazer identificação, né? Quando a gente fala, e vamos buscar nosso tema, ansiedade e depressão, ela tem um percurso e um linear. Se a gente deixa essas relações, tanto da ansiedade em si, nos tornar, na verdade, aquela coisa antecipatória, né? Quando eu falei de medo também, do desconhecido, mas o que é? Nós estamos aqui, mas eu tenho que, eu tenho minha clínica, eu tenho tal horário, eu já estou pensando no que eu vou, já vejo um relógio ali, já vejo o horário. Não, eu poder entender que esse é o meu momento, estou curtindo esse momento, vou viver isso aqui, e posterior eu continuo minha jornada de trabalho, vou fazer determinada coisa. E se a gente pensar hoje, a vida já por si só nos suscita o que eu tenho que fazer, deixar de fazer, de noite eu tenho tal coisa, tenho que estar em tal lugar. Nós que temos que ter esse freio, porque a demanda, vamos, aplicativos, situações de telefone, o próprio WhatsApp, né, a relação profissional, muito trabalho, ou no próprio local que se trabalha, isso nos gera, mas quem nos dá esse freio é a própria pessoa. E se a gente não conseguir adequar e as coisas não vão como a gente quer, começa a ter uma relação que se atrapalha e pode começar uma tristeza maior, pensando em finanças, mudança de trabalho, situações que vão ocorrendo. E aí sim vai cronificando essa sensação de tristeza, buscando sem o sentido da vida. Sim. E não podemos deixar de citar, quando falamos em depressão, é a né? A desesperança, o desespero, a desmotivação. Eu sempre digo, né? Claro. Essas relações. E aí sim, nós temos que readequar. Que forma que tu queres ver tua vida e poder se prospectar. Mas quando a gente vê um indivíduo com uma situação, ela não vê prospecção. E nós, como profissionais, e eu sempre digo, familiares, rede de apoio, às vezes um bom colega de trabalho, em diversas formas que tu é inserido, tu ter condições de poder auxiliar, porque aquela pessoa não vê. Quando tu falou a palavra enxerga, foi o que mais aparece. Não enxerga. Não enxerga. Não enxerga a forma de enfrentar, não enxerga. Mas dentro disso, pelo menos se permitir, né? Claro. Porque temos a certeza, tanto que eu trabalho com essa área de saúde mental e tu diz o quanto, né, a gente tratou, então posso pegar esse exemplo que tu citou, o bem-estar, e aí a gente vai para uma coisa chamada qualidade de vida, é o sensacional, né, não tem preço, né, a sensação do simples, fazer alguma coisa e ter um sentido da vida, né. Eu acho isso extremamente prazeroso e tu sabes que um dos propósitos que eu tenho aqui nesse programa é conversar com diversos segmentos, porque nós vivemos numa comunidade pujante, que já viveu e continua vivendo os seus altos e baixos, cada um nas suas atividades, mas quando a gente trata de saúde, trata de uma série de coisas, nós estamos pensando em qualidade. Sim. Que as pessoas sejam, que a nossa comunidade possa estar melhor, e é através de informações como tu estás trazendo agora, eu tenho certeza, que é um início, né? A pessoa tem que se olhar. Mas eu te pergunto também, vamos imaginar, não estou legal, porque estou sem dinheiro, a conta, a família e tudo. Tu falaste que o familiar, ele pode sim ajudar, né?
E às vezes tem aquela coisa da onipotência, mas eu não posso me permitir, né? Porque eu tenho que dar conta, eu tenho que achar o caminho. Imagina se aquela pessoa é patriarca daquela família Pois também, é. né? Então, sempre teve. E como é que tu te diria assim, até para o pessoal que está nos assistindo poder entender assim, como seria uma pequena abordagem Então, vamos lá. para que essa pessoa comece a pensar um pouquinho diferente? Porque eu sei que é difícil, Sim, né? é difícil. Mas eu acho que agora tu entra numa alçada muito interessante, chama as emoções, né? Vamos buscar como um exemplo, vamos ser bem pontuais, né? Do quanto qualquer familiar, né, sendo marido, mulher, questões de filho, filha e das diversas formas, é poder sentar e dizer assim, tá difícil, né? Tu tá se sentindo como? Tentar deixar aquela pessoa falar. Se ela não vem, não fala, impacta, é poder se colocar no lugar dela. Empatia é tudo, né? Poder trazer o quanto tu está percebendo que as coisas que estão vindo pelo semblante, algumas coisas que se demonstra que vê que está sofrendo. E aí buscar as emoções. Muito toque, muito carinho, muito apoio, às vezes até físico, né? Sim. O abraço, eu acho que ele é um bálsamo para tudo, né? Ele cura, né? O amor nem se fala, né? Eu acho que o amor dá o invólucro, né? De poder lidar. Mas quando a gente aciona e aquela pessoa vê que no outro tem um acolhimento, não tem como tu mascarar. Tu vai mascarar. Mas aí a pessoa pode desabar, chorar, e que bom, porque é uma forma anterior a chegar na clínica ou alguma questão de tratamento. Porque o choro é uma fala específica. Com certeza. Ela é uma palavra embargada que não consegue, está transbordando. Ou seja, a gente sempre traz na nossa área clínica do quanto aquela pessoa está transbordando, ela não está mais conseguindo. E que bom que venha, transborde, ponha para fora, respira ou bate poeira e segue. Eu sempre digo que nesses momentos mais pontuais de crises, às vezes maiores, ou uma questão de ansiedade, um dia depois do outro. Não criar grandes expectativas. E este familiar, se por algum momento, como diz, como chegar? Às vezes vai junto, marca, né, auxilia, se precisa estar sentado junto numa ação, ou sai, né, pelo menos faz o início, ou só vai até a parte clínica, mas ajude seu familiar, escute o que está ocorrendo, às vezes não em palavra, ações, né, ficam muito reclusos, quarto muito escuro, não quer mais interagir, nega situações sociais, alimentação, falta de banho, higiene. Então, são vários sinais. E isso seria de alerta, né? Para a gente ficar alerta, porque o que mais a gente quer ver, os nossos ou qualquer pessoa que a gente lide bem. E a gente pode viver bem, a gente Que sabe coisa disso. boa. Daniela, eu até vou te dizer, tu te propõe a vir numa outra oportunidade para a gente continuar falando sobre esse assunto? Claro, vamos lá. Porque, Sempre saúde mental eu estou adorando, só que a gente acaba o tempo passando, é tão curto, quando tem um tema tão interessante, eu fico aqui só te observando e vejo que o quanto esse tipo de informação pode estar tocando naquela pessoa que precisa ou algum familiar que Sim. pode estar atento a Sim. tudo que tu dizes. Te agradeço demais por tu aceitares participar do meu programa e eu vou te pedir as tuas considerações finais. Então, eu que só tenho que agradecer, mas sempre é um grande prazer falar sobre saúde mental e, acima de tudo, é sempre como, né, a minha postura profissional, minha caminhada é sempre quando tem um sofrimento humano, né, tem algo de sofrimento, a gente precisa, isso nos mexe, isso nos traz uma condição de que a gente consegue ver que aquela pessoa pode viver melhor. Então, vir aqui falar no teu programa é um prazer, né? E trazendo essa condição que possa auxiliar, né, diversas famílias, aquela pessoa, mas podendo entender o quanto a gente pode e a gente pode viver melhor. Então, só tenho eu a agradecer, Coisa boa. dizer obrigada aí pela participação. Gente, para vocês perceberem de o que foi falado aqui, pode estar muito perto da gente, se não está dentro da gente. Portanto, a gente precisa realmente estar atento e querer mudar. E o caminho foi dado agora nesse bate-papo muito legal que eu tive com a Daniela. Ela pôde falar sobre as coisas que são, de repente, um início para uma grande transformação. E dessa maneira, juntamente com a Daniela, nós vamos nos despedindo, agradecendo a participação de cada um de vocês
E desde já convidando para a próxima terça-feira, no programa É Negócio, às 22 horas, aqui pela Vale TV Play. Certo, Daniela? Muito bem. Muito Vocês obrigada. fiquem com Deus, estejamos em paz, que a quarta-feira seja maravilhosa, porque no bate-papo que eu e a Daniela tivemos, com certeza assim será. Muito obrigado.